quiser dá pra baixar a câmera também. Quer que abaixe? Não. Olá. Olá, pessoal. Bom dia. Vamos achar a Edith aqui. Convidar a Edith para estar com a gente aqui da live da Biblioteca do SEAT. Bom dia, pessoal. Bom dia para quem está entrando. Oi, Edith. Olá, Bom dia. bom Tudo dia. bem? Deixa eu ver aqui se melhora a imagem assim, ou se piora, acho que piora. A gente está sempre procurando o melhor lugar da internet na casa, né? O melhor lugar da internet. A internet é a grande senhora da casa neste isolamento. Né? A gente pode parafrasear o Caetano, já que seria o homenageado da Flish, a internet é senhora. É verdade. No momento ela é senhora de tudo. Mas estamos aqui. Bom dia, pessoal que está chegando, que está entrando. Estamos aqui juntas, a Edith Lacerda e eu, Ninfa Parreiras. Somos professoras do SEAT, do Centro Educacional Anísio Teixeira, escola aqui no Rio de Janeiro, e trabalhamos na biblioteca da nossa escola. A biblioteca do SEAT é uma biblioteca linda que fica no alto do castelo, assim, na torre, né? E tem, sei lá, umas 7.000 obras de literatura, além da Biblioteca Roger Mello, né? Que a Edith é responsável. Que é uma sala de leitura dedicada à educação infantil, que é um espaço muito acolhedor, mas a Biblioteca do Castelo tem um charme e uma vista deslumbrante, né? Do lado da janela dá para cartões postais do Rio de Janeiro e é realmente muito encantadora aquela biblioteca, uma biblioteca mágica, porque dentro dela aqueles livros, as obras, as histórias, os autores, e fora aquela paisagem maravilhosa da nossa cidade do Rio de Janeiro. Bom, enquanto não podemos estar na biblioteca, estamos organizando esses encontros aqui no Instagram Flish SEAT, para que vocês, famílias seatianas e também amigos nossos e do SEAT, possam acompanhar os comentários e as sugestões de leituras que fazemos aqui para a família toda. Sabemos que nem todos os livros que apresentarmos aqui vocês terão em casa, mas há livrarias que estão funcionando com entregas, há sebos também eletrônicos, então é sempre a oportunidade da gente poder trocar leituras e sugestões de obras. Uma das ações da Biblioteca do SEAT é a Festa Literária de Santa Teresa, a FLIST, que acontece desde 2009. E, na verdade, a FLIST é um trabalho do SEAT para além dos muros da escola, né? Porque antes havia um evento, que era um evento literário, e as famílias iam lá no SEAT, mas esse evento foi ganhando força, foi se encorpando cada vez mais, até que a equipe que estava lá na época decidiu fazer essa festa literária que todo ano acontece, e infelizmente esse ano ainda não pudemos realizar, que seria no mês de maio, com uma homenagem a Caetano Veloso, Maria Bethânia e Bia Bedran. E para este ano nós fizemos um concurso SEAT 50 anos, de textos e desenhos inspirados na obra de Caetano e Maria Bethânia, e também caricaturas, desenhos do rosto desses dois importantes artistas brasileiros. E nós já temos o resultado desse concurso, com mais de 30 selecionados, né? E sábado, agora, dia 13, às 19 horas, será a noite de gala, que é a noite que a gente vai compartilhar os textos selecionados no concurso que nós realizamos em parceria com a revista Filos. Esses textos e desenhos serão publicados na revista
eletrônica da Filos. Então, essa semana nós resolvemos trazer obras da nossa primeira autora homenageada, Lígia Bojunga, moradora de Santa Teresa, uma parceira do SEAT há muitos anos, né? A obra da Lígia é lida tanto no ensino fundamental 1, quanto ensino fundamental 2, ensino médio, também pelos professores e familiares. E a gente vai comentar cada uma de nós 3 livros que selecionamos, que temos em casa. Lembrando a vocês que a gente tem sempre que escolher os livros que a gente tem em casa acessíveis, né, neste momento. E vamos comentar uns trechos, porque os livros da Lígia, escritos todos em prosa, né? São livros de extensão maior, não daria tempo de lermos aqui um livro, nem daria tempo de lermos um conto do livro Tchau, que é o único livro de contos que ela tem, o Tchau, com 4 histórias. Então, a gente vai ler uns trechos. Vamos ler e comentar principalmente aquilo que nos marcou e que ainda trazemos boas memórias literárias desses livros. Isso. Na verdade, lembrando que a gente começou a fazer essas lives atendendo também uma solicitação das famílias seatianas que já tinham esgotado os seus livros de casa, o acervo de livros que os seus filhos têm acesso. Então, uma maneira também da gente ir dando dicas de leitura, e nós mesmas, eu e Ninfa, estamos ressignificando o acervo que nós temos em casa. Então a gente vai pensando o que a gente vai fazer nas lives, mas de acordo com os livros que a gente tem disponíveis em casa, até para que as famílias façam isso também. E é isso, como ela disse, há livrarias que estão entregando. Aproveito aqui para abrir esse espaço. Procure saber no seu bairro se tem alguma livraria lutando para não fechar, não fechar as portas de vez. Então, todas essas livrarias pequenas, os donos estão indo. Ontem mesmo, uma livraria do bairro onde eu moro, a Estante do Leitor, aqui do Largo do Machado, ela veio entregar livros aqui em casa. Então, e falou, antes eu estava entregando nas imediações, agora eu estou entregando em qualquer lugar, porque são livrarias pequenas. Então, às vezes, mesmo uma pequena compra que a gente faça, já contribui se várias pessoas fizerem. As editoras estão entregando às livrarias, então é possível também fazer uma encomenda, que eu achei que isso nem seria possível. Está acontecendo, aí as editoras mandam o distribuidor, leva com o motoboy, enfim. E a gente, então, está pegando os livros, eu e Nifos, que a gente tem aqui, e a ideia é falar também dessa nossa ligação afetiva com esses livros. Então, quem começa? Ninfa? Então, eu vou pegar carona nisso que você falou, das entregas, e dizer que a Lígia Bojunga hoje tem uma editora exclusivamente para publicar os livros dela, Casa Lígia Bojunga, situada também em Santa Teresa, onde é a morada da autora, assim como a Fundação Cultural Casa Lígia Bojunga, um outro empreendimento muito artesanal criado pela Lígia. E quem tiver interesse pode fazer contato com a Casa Lígia Bojunga, o telefone no Rio de Janeiro com o DDD 21 2222 0266. E solicitar a entrega do livro, né? E pode fazer contato também pelo site da Casa Lígia Bojunga, se tiver alguma dificuldade em encontrar os livros dela para poder ler, porque eu acho que a literatura da Lígia é sempre uma literatura que nos socorre, que nos acolhe. Sim. A Lígia tem uma característica muito importante, que é dar voz à diversidade. A diversidade de personagens, a diversidade dos problemas, a diversidade das linguagens. É uma autora que lida com questões muito brasileiras, muito nacionais, até diria muito cariocas, né? O Rio de Janeiro é a cidade que a Lígia adotou como cidade para ela. Ela é gaúcha, mas já mora aqui há muito tempo. E ela aborda essas questões assim muito locais, muito regionais, mas é uma literatura de caráter
universal e atemporal. É a nossa autora da literatura para infância e juventude com mais prêmios e reconhecimentos internacionais. Ela é detentora de 2 grandes prêmios internacionais. Um deles é o prêmio Hans Christian Andersen, de um organismo internacional chamado International Board on Books for Young People, que é o IBBY. A Lígia ganhou esse prêmio em 1982 como uma autora pioneira, não somente no Brasil, mas na América Latina. A primeira autora latino-americana a receber um prêmio que era sempre concedido a europeus, norte-americanos, autores japoneses também. E depois ela recebeu o prêmio Alma, que é uma sigla de um prêmio da Suécia, que é a Astrid Lindgren Memorial Award, que é um prêmio em memória da Astrid Lindgren, aquela autora da Pipinhas Longas, né? E esses 2 prêmios internacionais mostram essa atemporalidade da obra da Lígia. Era importante fazer essa introdução para a gente poder entender assim, que é uma autora que já publica há 48 anos, são 23 livros publicados. Ela começa em 1972 com os colegas, né? Ela está viva, Lígia está produzindo aí os colegas na primeira capa do Jean Calvi, né? E eu vou comentar um pouquinho deste livro, que é o Meu Amigo Pintor, nessa edição da editora Casa Lígia Bojunga. Na verdade, ele nasceu primeiro com essa edição de capa dura, a partir de pinturas da Tomi Otaki. Foi esse que você leu? Eu li nessa. Cartas e Dois Sonhos. Essa edição, quem quiser tentar garimpar na internet, pode ser que consiga, da editora Berlentes e Vertec, que fazia essa coleção de obras que traziam sempre pinturas de diferentes artistas plásticos e o trabalho de texto, né, de um consagrado autor brasileiro. E a Lígia relutou muito para fazer esse livro. Ela fala depois, nessa edição, que tem um bate-papo com o leitor, né? O tradicional bate-papo para você que me lê, que a gente encontra na maioria das obras dela, não estão em todos os livros, mas na maioria deles. E ela conta que relutou a princípio diante daquelas ilustrações da Tomi Otaki, que foram apresentadas a ela para fazer a história, mas que imediatamente na mesma noite, depois que ela recebeu a visita da editora, ela começou a sonhar com aquilo. Na verdade, sonhar e ter pesadelos, porque aqui ela vai trabalhar a questão da ditadura, a questão também da censura e do suicídio, né? Ela conta todo o processo assim, de como foi ela chegar perto dessas questões todas e da forma como o livro ficou. Hoje o livro está em forma de, vamos dizer assim, de como se fosse um diário, em que cada dia esse personagem, que é uma criança, vai contando o que aconteceu com ele e com aquele pintor, com aquele artista plástico que era um vizinho, que fez com que essa criança despertasse para a sensibilidade das cores e questionasse a própria vida, né? Então, essa nova edição, depois que a Lígia não somente mudou o nome do livro, antes era 7 Cartas e 2 Sonhos, literalmente eram 7 Cartas e 2 Sonhos. Aí eu li assim. Você leu assim, né? Ela muda para o Meu Amigo Pintor e transforma também essas 7 Cartas em 2 Sonhos numa espécie de diário do ponto de vista de um menino, de uma criança que vai contar essa história assim tão tensa. Acho que a Edith pode contar para a gente também como é que foi ler primeiro o outro volume né, da edição. Eu já li primeiro esse, depois que eu fui garimpar a edição antiga. Eu li, na verdade, não só esse livro, como quando eu descobri a obra da Lígia, eu era bem nova, acho que tinha uns 20 anos, não sei, e foi um deslumbramento, porque eu nunca tinha lido, eu sempre trabalhei com infância, e eu nunca tinha lido um autor,
uma autora que tratasse com tamanha delicadeza de assuntos tão difíceis, tão profundos, tão delicados, mas trazendo muito diálogo, não nesse caso desse livro, mas assim, uma escrita que se aproxima muito da fala. Isso foi uma coisa que me encantou muito. E eu dizia, gente, olha o que ela está falando aqui, usando uma outra, não especificamente nesse livro que você está falando, mas em outros, como ela está falando de temas tão fortes, mas de uma maneira que é possível chegar até as crianças e ser esse aconchego, esse abraço. Esse livro, particularmente, eu li há muitos anos, eu há muito tempo não revisito os livros da Lígia, e isso foi um exercício muito bacana para mim, porque eu vejo o que ficou em mim dessas obras, né? Então, ouvir você falar é um pouco voltar àquela Edith tão jovem que descobriu esse livro, né? E essa maneira de escrever da Lígia, pensando na infância, mas não subestimando a capacidade das crianças de ler e de ter que trabalhar com esses assuntos tão fortes que fazem parte da nossa vida. Eu vou ler só um trechinho. Mas era isso que eu queria contar. Eu queria dizer que na terça-feira, quando cheguei da escola, eu fiquei sabendo que ele tinha morrido. O amigo, né? O pintor. Fui lá. Não aguentei olhar para ele assim morto. Virei a cara para a parede e dei de cara com um quadro que ele tinha pintado, uma mulher amarela. Um dia ele me disse que ela estava assim toda amarela porque ela tinha acordado contente. E eu, que ainda não sacava nada de cor, fiquei achando que era birutice de pintor. Não deu para ficar lá em cima. Voltei correndo para o meu quarto. De repente, comecei a me sentir todo escuro por dentro. Tão escuro que não dava para enxergar mais nada dentro de mim. Mas nessa hora, o relógio começou a bater. A dessa, porque era meio-dia. E se alguém perguntar que cor que tinha batida, eu respondo correndo, amarela. É que eu fiquei igualzinho ao meu amigo pintor. Dei para achar que amarelo é uma cor contente. E era tão bom ouvir aquele meio-dia. Cada batida que o relógio ia batendo dava mais a impressão que todo mundo tinha se enganado e que meu amigo continuava vivinho lá em cima. E aí, tinha o aniversário da minha prima, mas eu não fui. Tinha um bate-bola na escola, mas eu não fui. Tinha um livro que eu estava gostando, mas eu nem quis mais ler, só para ficar aqui, escutando o relógio bater. Um trechinho aí para deixar vocês com muita vontade de ler esse, o meu amigo pintor. Já que você falou de amarela, eu vou passar para uma das minhas escolhas, que é a Bolsa Amarela. Talvez, eu arrisco dizer que talvez seja meu livro predileto, eu não sei. Isso também muda muito, né? A gente, como leitor, a gente vai mudando muito. Mas esse livro, eu estou vendo que algumas mensagens passaram aqui. Amava Bolsa Amarela é uma referência. Então, é um livro muito encantador de uma menina que cresceu numa família, nasceu numa família que ela era a mais novinha, os irmãos já mais velhos, ninguém tinha muita paciência, ela não tinha muita voz dentro dessa família, e ela, como toda criança, como toda pessoa, tem desejos, tem vontades, e ela não sabia o que fazer com todos esses desejos, todas essas vontades, até que ela, uma tia rica, dava roupas e acessórios para as famílias, e sobrou uma bolsa que ninguém queria. E foi essa que a protagonista, a menina Raquel, pegou. E era uma bolsa amarela e que tinha fechos, zíperes, várias partezinhas dentro da bolsa. Então ela resolveu que as grandes vontades que ela tinha, ela resolveu guardar dentro da bolsa, para conseguir ir elaborando
todas essas coisas que ela queria e não sabia onde colocar. Então, há momentos que a bolsa vai crescendo de volume e ela precisava lidar, ela vai colocando personagens, amigos imaginários, tudo vai cabendo dentro dessa bolsa. E eu acho uma história adorável e penso que assim, todo mundo tem uma bolsa amarela, né? Um lugar que a gente guarda, né? Os desejos, as vontades, às vezes alguns desejos que podem ter ficado a vida inteira e que a gente tem lá guardado dentro de um bolso, dentro de um zíper, dentro de um bolsinho da Dentro de uma gente. caixinha, numa gaveta, né? Dentro de uma Envelope. caixinha, de uma gaveta, de um Ou envelope, até de um arquivo de computador, né? ou até de um arquivo de computador, um desejo. E essa menina tinha 3 vontades, né? Uma vontade era de crescer, a outra era de ter nascido menino e a outra era de ser escritora. Então, ela vai botando tudo isso dentro da bolsa. Eu vou ler o início desse livro e fica aqui essa dica, porque é um livro que eu acho que é para todas as idades, sabe? Eu acho que é um... Ontem, quando eu falei com a minha filha que eu ia falar sobre a Lígia, ela... Puxa, tinha também o Sofá Estampado. Acho que eu vou ler de novo. Quer dizer, então, ela já com 16, quase 17 anos, querendo revisitar a obra da Lígia e vendo como é que eu lia isso quando eu era criança, né? Eu acho que até quando ela leu, eu acho que eu ainda lia com ela, né? Fazendo essa leitura compartilhada, porque tem mais, um texto com mais fôlego. Então eu vou ler o iniciozinho da Bolsa Amarela. Fica aqui imediatamente, como a gente pensou em Lígia, eu falei, eu quero falar da Bolsa Amarela. Então, eu acho que aqui esse lugar é para a gente também falar dessas escolhas afetivas, né? Da gente, não só como profissional, mas nós como leitoras. Então, eu vou ler o início da Bolsa Amarela, que diz, o primeiro capítulo são As Vontades. Eu tenho que achar um lugar para esconder as minhas vontades. Edith. Edith. As 3 que de repente vão crescendo, engordando toda a vida, essas eu não quero mais mostrar de jeito nenhum. Nem sei qual das 3 me enrola mais. Às vezes já acho que é a vontade de crescer de uma vez e deixar de ser criança. Outra hora, acho que é a vontade de ter nascido garoto em vez de menina. Mas hoje, estou achando que é a vontade de escrever. Já fiz tudo para me livrar delas. Adiantou? É só me distrair um pouco e uma aparece logo. Ontem mesmo eu estava jantando e de repente pensei, puxa vida, falta tanto ano para eu ser grande. Pronto, a vontade de crescer desatou a engordar. Tive que sair correndo para ninguém ver. É isso. A Bolsa Amarela. Bacana, bacana ver como ela dá vida também aos sentimentos, né? Ela dá vida aos objetos, isso acontece nesse livro, aos animais e também aos sentimentos, né? Aí a vontade vai engordando. Então, ela, de uma maneira, ela dá uma pessoalidade ao sentimento dessas infâncias, né? E esse livro é o grande best-seller, se dá para falar assim, da editora. É o livro que mais já teve edições e que mais vende, assim, impressionante, né? Você sabe Bem, que o eu tenho outro uma... que eu escolhi é... Eu tenho uma Diga. amiga que ela é tão apaixonada por esse livro e pelo Galo Afonso, que é um personagem, que ela tatuou o Galo Afonso no braço. Ela trabalha com crianças e ela tem tatuado o Galo Afonso. Aham. Então, quando alguém olha e fala, por que ela tem esse galo aí? Aí ela fala, olha, esse aqui é o Galo Afonso. Então, ela tem a bolsa amarela na pele. Legal. Legal isso. Então, o outro que eu escolhi é Angélica.
que faz parte também dessa primeira produção da Lígia, assim, na década de 70, na década de 80, né? O Angélica é de 75, é o segundo livro, a Bolsa Amarela é o terceiro livro dela. É legal dizer que sempre, no final de cada livro, ela lista toda a obra com as datas da primeira edição. O meu tá bem rabiscadinho, tá, gente? Mas dá para vocês verem. E ainda vale a pena falar que ela numera livro por livro. Esse daqui tem o número 1113. Daqui a pouquinho eu vou falar disso no próximo livro. Então, o Angélica é um livro de 1975, um livro que já fez 40 anos, né? E traz a história de uma cegonha, de um porco. Quando você fala assim, fora da história, parece que não faz muito sentido, né? Cegonha, um porco, vão se conhecer, vão viver uma grande história, um grande encontro. Mas é impressionante como a Lígia trabalha a verossimilhança, como ela coloca a gente lá dentro daquilo e aquilo faz todo sentido. Eu vou ler um trecho para vocês do capítulo 7, que é a ideia. E, na verdade, esse porco ele vai se chamar Porto. Ele vai fazer essa troca na letra do nome, porque era muito discriminado, era muito colocado de lado por se chamar porco, né? E ele tem um momento que ele passa a se chamar Porto. A ideia que Porto deu para Angélica era assim: Angélica é a cegonha. Você não disse que queria trabalhar numa coisa que você achasse bacana? Você não disse que um dia queria contar tua história para mais gente ouvir? Então, mistura as duas coisas, Angélica. Pega tudo que você me contou no restaurante, faz um teatrinho com a tua história e sai mostrando por aí. Pronto, fim da ideia. Ah, Angélica e Porto, então, começaram a trabalhar na peça de teatro. Todos os dias se encontravam e ficavam discutindo horas a fio como é que ia ser uma cena, como é que ia ser a outra. Assim que chegavam a uma conclusão, iam passando para o papel as falas que inventavam para os personagens. Porto já tinha aprendido a escrever, mas continuava gostando mais de desenhar. Inclusive, a mudança de nome dele passa pela autonomia e pelo domínio da escrita, né? Continuava gostando mais de desenhar. E então, ia desenhando no chão tudo que inventava. Desenhou um cenário que era a frente da casa da Angélica, com porta, janela, flor nascendo no jardim, avião passando no céu. Ei, Angélica, vou arrumar um lençol bem grande para desenhar esse cenário. Aí a gente pendura o lençol, que nem cortina de chuveiro, de gente que tem chuveiro. Quando a cortina abrir, é para mostrar que a gente está entrando dentro de casa. Depois desenhou um sol de papelão, com olho, boca, orelha, nariz. Desenhou os irmãos da Angélica e, sem saber por quê, desenhou os 8 em fila, os 8 irmãos que ela tinha. Foi aí que teve a ideia de fazer um trenzinho de irmãos. E é interessante como ela foge dos estereótipos, né? Como que ela dá voz a diferentes tipos, diferentes personagens. Quando ela fala cortina de chuveiro de gente que tem chuveiro. Porque também nem todo mundo tem chuveiro e nem todo mundo tem chuveiro com cortina, né? Assim, é incrível como que a Lígia transforma aquilo que parece banal, aquilo que parece completamente esquecido ou desprezado em histórias tão vivas, a ponto da gente não querer parar de ler. Eu já ia embarcando e lendo mais para vocês. Bom, essa é a questão, né? A gente embarca na obra da Lígia. Aí eu vou falar o que eu já mostrei aqui, que foi o primeiro livro da Lígia, Os Colegas. Se não me engano, foi o primeiro que eu li. E é isso, é uma história só de animais, né? E com esses animais, com todos esses sentimentos que nós temos. E ela consegue, num livro que acaba sendo um livro leve, e ela fala de assuntos muito importantes. São esses colegas, são 2 cachorros vira-lata,
e que estão ali meio discutindo e tal, e eles descobrem que eles não tinham nome. Eles só eram chamados de vira-latas. Então, eles não tinham identidade, eles não tinham nome, eles eram invisíveis para toda a sociedade, eram os vira-latas. E aí, eles, quando decidem que eles vão se nomear, eles decidem, não, vira-lata, qual vai ser? Você, eu, você? Não, eu sou o virinha, você é latinha. Então, quer dizer, eles se dão esse nome, quer dizer, para eles terem essa identidade deles que era negada nesse mundo em que eles eram simplesmente cachorros aí de ninguém. E aí eles encontram uma cachorrinha de madame, de luxo, que não suportava mais viver cheia de perfumes, de pulseiras, e ela foge e vai tomar um banho de mar e encontra virinha e latinha, e aí saem pelo mundo também buscando, gostavam de carnaval, gostavam de circo, gostavam de samba, e aí vão encontrando esses pares pelo caminho, que também são pessoas que estão abandonadas ou que estão infelizes, e um deles é um urso, que voz de cristal, que fugiu do zoológico, e aí se junta a essa trupe, e tem mais o coelho, que eles apelidaram depois de cara de pau, e que tem uma história de abandono muito forte. Ele foi abandonado pela família dele. A rejeição. Então ele não sorria. Eu não vou dizer mais nada para não estragar a história, né? Porque isso é uma coisa muito importante. E aí eu vou escolher um trecho quando eles encontram o cara de pau, que ainda não tinha esse nome, e que vai contar essa história dele de abandono, né? E é isso, eles vão juntos, eles, os colegas, buscando o seu lugar no mundo junto com os seus pares. Foram para casa, e lá no terreno baldio, falando do circo, da praia e da vida, Voz de Cristal tornou a dizer que estava achando o mundo bom demais. Foi quando ouviram uma voz muito mal-humorada. É bom para quem não foi perdido que nem eu. Olharam por um lado, um coelho com uma cara fechadinha, encolhido atrás de umas garrafas vazias. Odiaram ele, preocupada, quis logo saber. Você se perdeu? Eu não me perdi, não. Me perderam. Sabe como é? Mas ninguém sabia. Explica melhor, Voz de Cristal. Bom, o negócio foi o seguinte. A gente saiu da roça e veio dar um passeio aqui na cidade. A gente quem? Meu tio, minha tia, meu primo e eu. Eu agarrava a mão do meu primo com medo de me perder e ele dizia, me solta. Eu me agarrava na minha tia com medo de me perder e ela dizia, me larga, menino. Eu me agarrava no meu tio com medo de me perder e ele se soltava dizendo que homem tem que aprender a viver sozinho. E depois, no fim do dia, eles me disseram, vai lá comprar um bocado de couve enquanto a gente fica descansando aqui na praça. Mas eu disse que não ia, porque tinha medo de me perder. Foi quando eles disseram, bom, então vamos nós. E você fica aqui para não se perder. Parou de falar. Ficou de testa franzida, emburrado, os outros esperando que ele continuasse a história, mas ele calado. E daí? Perguntou o Latinha impaciente. E daí eu fiquei lá esperando toda a vida. Mas eles não voltaram, não me acharam mais. Eu não saí de lá, quer dizer, eu não me perdi. Eles é que me perderam. A turma ficou com pena danada. Coitadinho, Flor falou. Vou fazer um samba contando para o mundo a sua história, resolveu Latinha. Voz de Cristal começou logo a chorar comovido. Mas Virinha estava intrigado. E seu pai? E sua mãe? O coelho ainda conseguiu fechar mais a cara, pois eles foram fazer um passeio na roça e me perderam na casa dos meus tios. Mas como é que pode? Se espantou Virinha. Eles me botaram para dormir no canteiro das Margaridas e depois, na hora de ir embora, não me acharam. Eu não saí de lá, quer dizer, eu não me perdi. Eles é que me perderam. Com a história do canteiro, Voz de Cristal chorou mais um pouco. Vendo que estavam todos com pena dele, o coelho resolveu se achar ainda mais infeliz. Logo, eu vou ser tão perdido assim. Logo eu vou ser tão perdido assim. Logo eu, que tenho um medo danado de ficar sozinho. Não tenho ninguém para cuidar de mim. A turma se entreolhou. Fica triste não, disse Latinha. Você tem aqui
4 colegas na mesma situação. Gente, eu fico arrepiada. Olha, sugeriu Flor, se você quiser, pode ficando por aqui junto com a gente até acharem você. Pode? Pode, ué. Então eu fico. Resolveu ele sempre trombudo. Flor se virou para os outros. Bom, pessoal, vamos ver se agora a gente não perde coelho para ele não ficar achando que o mundo é só perdição. Nossa. É lindo demais, né? Prof, sua outra dica. Eu tô com um barulhinho aqui do lado, mas acho que dá para continuar. É legal falar, como eu tinha comentado, que cada livro, né, tem esse número que é feito com aquela maquininha de numerar um por um, exemplar por exemplar. Esse aqui está menos rabiscado, dá para mostrar a vocês. É o feito à mão que eu vou falar agora. E esse exemplar é o número 1023. E esse aqui também eu posso mostrar melhor toda a relação das obras aqui no final, que está menos rabiscadinho. E aí, esse livro nasceu em 1996, e nasceu assim, um feito à mão, né, com papel reciclado, e internamente ele é feito com tipografia. Reparem, as notas, os PS que ela faz foram feitos pela própria letra dela. Esse retrato feito pelo Sclia dela. Ela tinha um propósito de fazer uma quantidade, uns 200 exemplares. Na verdade, não conseguiu chegar a tanto, porque essa máquina tipográfica deu muito problema com os pelinhos do papel. E a data de lançamento ia chegando e elas não conseguiam terminar porque ela tinha outras pessoas que ajudavam. Mas o bacana é que esse feito à mão é um primeiro, assim, vamos chamar de um primeiro embrião desse projeto de ter uma editora e de ter uma fundação cultural, né? Que muita gente se espanta, mas ela tem a editora e a fundação cultural, mas isso começou lá atrás, né? Bem antes, com esse livro feito à mão, porque ela dizia que queria ver o que era fazer o livro, produzir e depois ver como que o livro ia se deslocando até chegar nas mãos do leitor. Esse livro, claro, não está mais publicado. Esse exemplar que eu tenho é um presente da autora e amiga Sônia Rosa, que deu de presente para mim, quando eu comecei a dar aula sobre a obra da Lígia Bojunga para a Fundação do Livro Infantil e Juvenil, para os professores do município do Rio. Aí um dia ela estava na aula e falou: Ninfa, é melhor ficar com você, você vai precisar desse livro. Foi um dos melhores presentes que eu já ganhei, porque eu não tinha conseguido comprar o livro na época, eu não morava no Rio de Janeiro. E a biblioteca do SEAT tem um exemplar desse, feito à mão, assim como tem todos os livros da obra da Lígia. Vou ler só um trechinho, que é um livro que vai falar desse fazer à mão, que a gente tem feito muito na quarentena. Da gente colocar a mão na massa, a mão na terra, a mão na cozinha, a mão nos artesanais, a mão para poder pregar um botão, costurar um furo da roupa, escrever uma coisa. Eu há muito tempo não usava tanto caneta. É impressionante como eu estou usando caneta na quarentena, né? Eu tenho escrito demais, assim, faço listas, faço textos, passo a limpo, coisas que a gente está podendo fazer para quem está em casa, é claro, para quem está podendo ficar no isolamento em casa, né? Vou ler um trechinho numa rua de Istambul. Quando eu ganho uma agenda grande de presente, guardo ela para isso ou para aquilo e compro uma desse tamaninho para usar. Quando escuto alguém perguntando: a sua agenda está muito cheia? Sinto uma dor fininha no ouvido e é sempre a mesma estranheza no olho que está me olhando quando eu respondo: claro que não. A minha agenda está sempre vazia, porque faz tempo, muito tempo, que eu descobri em mim essa aspiração máxima, desamarrar o mais possível cada um dos meus dias para poder emparelhar com as horas num ritmo meu.
Então, nada mais natural do que ter optado pelo ofício solitário da escrita. Isso não quer dizer que a agenda comprada fique em branco. Claro que não. Estou sempre escrevinhando um lembrete ou uma ideia qualquer nesses caderninhos. Caderninho me parece um nome adequado para o objeto em questão. Agora mesmo, folheando um caderninho de anos atrás, que encontrei por acaso numa pasta de correspondência, dei com o tipo de lembrete que costumo escrever. Comprar agrião e lentilha. Mandar foto para Flora. Fazer a Renata se chamar Rebeca. Isso é a personagem de um dos contos da Lígia, né? Do Tchau. Dei um apertão na memória. A Renata que virou Rebeca era a personagem de uma história que eu estava escrevendo na época. Porque bem mais que um espaço para lembretes, ou para conferir se o dia 9 ou 26 vai cair numa terça ou num domingo, a função básica do caderninho é essa. Um pequenino espaço à mão, sempre carregado na bolsa, para anotar isso e aquilo de uma personagem que eu estou criando ou de um personagem que eu quero criar. Esses personagens que um dia, talvez, quem sabe, atendem pelo primeiro nome de embrião. Embrião fulano, embrião cicrana. E assim ela vai falando depois de um passeio numa rua de Istambul e de como ela vai vendo diferentes artesãos mexendo com as mãos e lembrando dos artesãos brasileiros do norte, do nordeste, do centro-oeste, de todas as regiões brasileiras e da sensibilidade dela em perceber que o feito à mão faz parte dessa construção da nossa subjetividade. E como que fazer à mão é importante para a gente ficar bem, né? Então fica aí a dica, feito à mão, da Lígia Bojunga. A minha última dica, eu estou preocupada com o horário, então eu não sei quanto tempo a gente ainda tem. A minha outra dica é A Casa da Madrinha, e que é um livro também para mim muito especial. Quando eu li, foi um livro que me encantou. Depois eu vi até uma peça de teatro que foi feita na década de 90 com o grupo Ombu de teatro. Tem um personagem aqui muito emblemático que é um pavão que tinha muitas vontades e que aí os donos dele resolvem levar para uma escola em que ele vai ser enquadrado, em que vão costurar o pensamento dele, mas ele consegue desatar, vão só no papo para ele embolar as ideias, até que colocam um filtro na cabeça dele e a torneirinha dos pensamentos quebra. Então, às vezes, ele não consegue pensar nada, ele só repete o que as pessoas dizem, mas, às vezes, quando a torneirinha abre, aí ele consegue ter vontade própria. Então, a Lígia vai com alguns personagens e esse pavão vai encontrar o protagonista do livro na caminhada dele, na busca da Casa da Madrinha, e que a Casa da Madrinha nada mais é do que o irmão mais velho do protagonista ia ter que sair de casa, o menino com uma vida muito dura. E ele fala de uma Casa da Madrinha, se existia ou não, o que era. E o menino, então, quando o irmão sai de casa mais velho, ele sai em busca desse sonho, dessa Casa da Madrinha, que tinha de tudo. E eu vou ler esse trechinho. A gente ainda tem tempo, Ninfa? Um pouquinho? Tem um tempinho, tem sim. Então, vou lá. A situação em casa continuava apertada. Domingo, Alexandre ia para a praia. Era dia de vender amendoim. Depois começou a vender sábado e domingo. Batia papo com todo mundo, gostavam dele, vendia bem. As férias começaram. Alexandre deu para vender na sexta-feira também, na quinta, na quarta, depois só não ia se chovia. Já estava chegando outra vez o tempo de aula, quando Augusto se apaixonou, que era o irmão mais velho, e quis casar. Mas para casar precisava comprar tanta coisa, fogão, móvel, colchão, como é que o dinheiro ia dar? A mãe de Alexandre falou, quem sabe é melhor o Alexandre parar de estudar para ficar trabalhando. Alexandre só olhou para o Augusto. A noiva do Augusto falou, pois é, não vai mais poder ajudar, tem tanta coisa que a gente precisa comprar para casar. Alexandre continuava olhando com força para o Augusto. A mãe, a noiva, a irmã, todo mundo falou que era por pouco tempo que Alexandre ia parar de estudar.
só até o Augusto casar. Ou o irmão mais velho sair do hospital, ou alguém em casa acertar na loteria esportiva. Augusto levantou e foi para a janela espiar a vista. Depois disse: é por pouco tempo, Alexandre. Alexandre saiu da escola. Foi vender sorvete em vez de amendoim. Era mais pesado de carregar, mas pagava mais. De noite ficava pensando nos colegas, na professora. A professora tinha uma maleta que levava várias surpresas. Então ele fala, será que ela tinha encontrado a maleta? Mas a Lígia também fala aqui que a professora foi tolhida pela escola por ter uma outra prática, uma outra maneira de trabalhar e ela teve que sumir com a maleta. Então o menino pergunta, será que ela tinha encontrado a maleta? Puxa vida, será que ninguém tinha lido o anúncio de jornal? Acabava perdendo o sono. Augusto inventava uma porção de histórias para ele se distrair e dormir, mas ele não prestava quase atenção, não fazia pergunta, não batia papo nem nada, só ficava de olho aberto no escuro, pensando na maleta e na escola. Mas uma noite, Augusto contou uma história que de saída deixou Alexandre muito interessado. Sabe, Alexandre, eu nunca te contei, você tem uma madrinha. Eu sei, mamãe às vezes fica dizendo que eu preciso ir lá na dona Zefa, que foi ela que me batizou, que ela pergunta por que eu não vou lá, que ela isso, que ela aquilo, mas acho ela tão chata. Não, não estou falando da dona Zefa, não. Estou falando da outra. Que outra? A outra madrinha que você tem. E pode? Duas? É, pode, ué. Ainda mais assim, uma morando aqui e a outra bem longe. Bem longe onde? Lá pro interior, bem para dentro do Brasil. Ela é pau de arara? Que nada, ela tem uma casa bacana. Pau de arara nunca viu igual. Grande? Até que não é grande, é pequena, toda branca. E tem 4 janelas. A gente abrindo a janela do lado, vê o mar, lá embaixo. E abrindo a do outro lado, vê o mato. A casa fica bem no alto de um morro. Então é que nem aqui, que o quê? É um morro pequeno, bem redondo, bem no fim de uma estrada e é todo tapado de flor. Mas pode? O quê? Um morro todinho de flor? Pode sim, só que a gente leva até um susto quando vai indo pela estrada e de repente dobra uma curva e bate o olho em tanta flor. Tem de tudo quanto é tamanho, rentinho no chão, maior um pouco, bem grande, já tem flor até assim da tua altura. Mesmo? E quando dá o vento, ainda é melhor de olhar. Vai tudo balançando para cá e para lá e é um tal de cheirar gostoso que você nem imagina. Que legal! Tem um caminhinho que vai passando no meio delas até chegar em casa estreito assim. Assim como nesse escuro não dá para ver, assim que nem você, dá justinho para você passar. E o caminho vai indo, vai subindo, mas vai fazendo tanta volta que você vai ficando sem nem sentir que está subindo. E de repente, pronto, você dá de cara com a porta da casa. Que cor que é? A casa? A casa você já disse, a porta. Adivinha? Azul. Azul bem forte. Ué, como é que você adivinhou? Ah, um azul bonito mesmo, foi ela mesma que escolheu. A minha madrinha? Não, a porta. E depois que ela já estava toda azul, achou que precisava de um enfeite e botou uma flor no peito. O que você está rindo? Desde quando porta azul tem peito? Tem sim. E ela tacou uma flor amarela bem aqui no meio. Ela abre fácil? A flor? Não, a porta. Abre fácil ou a gente tem que dar um empurrão que nem essa aqui de casa? Augusto? Ué, você ficou quieto, pensei até que tinha dormido. Não dorme não, viu? Tá. Mas, hein, a gente tem que empurrar a porta para ela abrir? Que nada, é porta-joia. E tem 2 chaves. Uma para abrir por dentro e outra para abrir por fora. E por aí vai. E por aí vai. O irmão mais velho consegue encantar o mais novo com uma história que vai alimentá-lo e vai seguir toda a caminhada do personagem que vai sair em busca desse sonho, que aí na casa da madrinha os armários tinham todas as roupas, toda a comida, um lugar de sonho, de aconchego, de afago, de amor. É isso, a casa da madrinha. Deu vontade de ficar ouvindo mais. Muita gente se manifestando. Agradecemos a presença de todos vocês. A gente não conseguiu assim responder a cada comentário, a cada saudação, mas a gente quer agradecer a toda essa comunidade seatiana, amigos nossos, amigos do SEAT que estão acompanhando esses
encontros nossos aqui, conversas sobre livros, recomendações de leituras, de autores, de temas. Hoje trouxemos a Lígia Bojunga. Tomara que vocês possam ler mais livros dela. E semana que vem tem mais. Vai ser na quinta-feira, às 11 horas. Essa semana fizemos Isso. na quarta por causa do feriado amanhã, né, Edith? Isso, exatamente. A gente resolveu antecipar, mas semana que vem estaremos na quinta-feira às 11, trazendo mais leituras. A gente ainda vai pensar quais são os livros, quais os autores que a gente vai trazer semana que vem, porque é isso. A gente tem que se debruçar sobre o que a gente tem em casa, o que eu tenho em casa, o que a Ninfa tem, e a gente tem que ver se o que nós temos dá para dialogar e fazer uma live. Eu estou vendo por aqui que as pessoas estão muito emocionadas, se lembrando das suas relações afetivas com a obra da Lígia. Isso só mostra a grandeza dessa autora, né? Uma obra que é atemporal e que, para quem lê e se debruça, fica para sempre com essa obra guardada assim, com essa porta como a porta da casa da madrinha, que a gente pode abrir. A gente tem essa chave dentro da flor, no nosso peito é só a gente abrir que a obra da Lígia está dentro da gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela presença, por prestigiar a live da Biblioteca do SEAT. E leiam livros, se debrucem sobre o acervo que vocês têm em casa, leiam juntos, leiam em família, compartilhem leituras, porque é muito prazeroso a gente aproveitar esses momentos para ler em família. Leiam também por chamada com parentes que não estão na sua casa, assim como nós estamos fazendo aqui, que é muito bacana. Muito obrigada pela presença de vocês e pelo carinho. Obrigada pela parceria, Ninfa. E obrigada, Edith. Beijo grande, muitas saudades. Beijos para vocês que estão nos acompanhando, que estão em casa. Quinta-feira que vem, 11 horas, temos mais Biblioteca do SEAT aqui no Instagram, Flish SEAT. Traremos novas sugestões de leitura. Beijos, um abraço cheio de imunidades. Fiquem em casa quem puder, porque ainda estamos enfrentando um grande problema de Covid-19. Isso. Quem puder, fique em casa. E lembrando que essa noite de gala que nós vamos fazer do prêmio da revista Filo SEAT é cada um na sua casa, viu? É por videoconferência. É noite de gala, mas cada um dentro do seu quarto, dentro da sua sala. Enfim, é isso. Um beijo grande para vocês. Tchau, muito obrigada pela presença. Tchau. Tchau.